NEDEC, Núcleo de Estudos e Desenvolvimento da Consciência. Desde 1993, ele não tem fins lucrativos, isso é uma coisa bastante importante para nós. Tá? O núcleo, não há nenhuma atividade que vocês encontrem dentro dele será cobrado. Tá? Eu cobro o meu trabalho como terapeuta, eu tenho um consultório, os cursos que eu dou como terapeuta são cobrados, mas aquilo que eu faço pelo NEDEC nunca é cobrado nenhum tipo de taxa. Tem uma visão espiritualista da vida, sem vínculos religiosos, e a gente tem grupos de meditação, grupo de estudo, grupo de oração, enfim. Tem vários tipos de reunião que aos pouquinhos eu vou contando para vocês e convidando vocês a conhecerem melhor. Os temas que nós abordaremos nesse estudo, esse grupo de estudos, ele sempre existiu no núcleo, só que até então era de forma presencial. E presencial, é claro, né, que o número é bastante reduzido, que a gente consegue alcançar. E agora que abrimos para o online, que a gente está com um universo maior. Então, nós vamos iniciar hoje falando sobre a base filosófica dos estudos. A aula de hoje, gente, é a aula mais profunda, mais difícil, talvez, para quem ainda não tenha muita afinidade com essa linguagem, mas é a mais importante de todas. Na verdade, se a primeira aula fizer sentido para você, tudo que vem depois é complemento. O que realmente vai importar, que faz diferença na forma como a gente vive, é essa primeira aula da base filosófica, tá bom? Depois, no próximo mês, que a gente vai se encontrar uma vez por mês aqui, aí nós vamos falar sobre energia e vida após a morte. Vamos detalhar um pouquinho o processo da morte, como é o morrer, para onde a gente vai e assim por diante. E eu vou, a cada mês que a gente se encontrar, eu dou um spoilerzinho do que a gente vai ver no próximo mês, porém eu gostaria que vocês fossem mandando as sugestões, o que vocês querem falar, que aí eu vou encaixando nas aulas, e a gente não tem um limite, já me perguntaram quantas aulas eu vou ficar aqui, o tempo que vocês quiserem, tá? Quantas aulas tiver assunto, a gente vai esticando e conversando sobre espiritualidade. Essas aulas estão sendo gravadas porque eu vou disponibilizá-las no YouTube, porque muitas pessoas que se inscreveram me mandaram mensagem dizendo que não poderiam estar presentes no horário por questão de trabalho, escola e tal, mas que querem acompanhar, então vai ficar disponível no YouTube. Porém, o nosso grupo do WhatsApp é exclusivo para vocês. Então, tudo que vocês quiserem mandar de orientação, de pergunta, de sugestão de tema, mande pelo grupo do WhatsApp. Eu só peço que vocês não usem o grupo para outros tipos de assunto, né? Para mensagens, às vezes as pessoas, né, compartilham aquelas figurinhas, aquelas coisas, que isso não seja compartilhado lá para não perder o foco, tá bom? Porque senão a gente se atrapalha e o conteúdo desaparece, a gente não encontra nada. Então, lá eu vou postar ao final de cada aula uma bibliografia, uma sugestão de tema, sugestão de livros e vídeos para quem quiser se aprofundar sobre o tema. Então, os nossos acessos serão particulares no WhatsApp. E o YouTube fica no geral para quem quiser assistir a aula gravada. Então, se você concorda, né, que essa gravação está acontecendo, você continua a partir de agora. Todos podem fazer perguntas, eu já coloquei. Eu peço que cada um seja objetivo. Tem alguém com o microfone aberto? Se puder fechar, por favor. Como você olhou aquele dia? Estamos ouvindo alguém falar. Eu peço só que quem for fazer as perguntas, tente fazer perguntas objetivas e não falar de temas pessoais, gente, tá? Nós não estamos aqui no ambiente terapêutico. Esse é um ambiente aberto para estudo. Então, por favor, faça a pergunta sem dizer que diz respeito a você. Se você quer fazer, tente transformar a pergunta de uma maneira bem impessoal, tá? E o mais objetivo possível, para a gente não se alongar demais. Não serão tolerados qualquer tipo de comentário ofensivo ou preconceituoso contra qualquer pessoa, grupo, religião, crença, filosofia. Se alguém desrespeitar, infelizmente, a gente vai ter que retirar da sala, porque nós estamos abertos a todas as formas, né, a todas as visões de vida, mas nós partimos do princípio do respeito. Então, é fundamental que a gente, se a gente não for capaz de se respeitar aqui, como é que nós vamos falar sobre espiritualidade?
Então, você não precisa, de maneira nenhuma, concordar com as coisas que eu disser. Eu não quero ninguém dizendo assim, porque a Simone falou. Não. O que eu estou passando é resultado dessa minha busca, dessas minhas experiências. São coisas que, para mim, eu não posso dizer que são coisas que eu acredito. São coisas que são tão reais para mim, são fatos, né, que existem dentro de mim e que, por isso, eu estou aqui compartilhando. Porém, eu jamais vou achar que eu tenho razão, ou que eu sou a verdade absoluta. Então, eu estou passando a minha visão da espiritualidade dentro da minha experiência, mas cada um fique à vontade para questionar, e se não concordar, a gente quiser se retirar do grupo, também não fique, não há problema algum, não tem constrangimento de você falar, de sair, não precisa nem falar nada, a gente respeita também. Se você quiser colocar uma posição diferente daquela que eu falei, também você será ouvido. Bom, e agora finalmente entramos no tema. O que são, né, qual a diferença básica entre religião e espiritualidade? Religião vem da palavra religare. O que é religare? O caminho que religa o homem a Deus. Só um minuto. Vocês estão vendo, respondem para mim, só a tela ou vocês estão me vendo também? Vendo você e a tela. Então tá bom. Eu vendo a tela e te vendo, Simone. Então tá bom. Você e a tela. Isso. Obrigada. Religião é religare, o caminho que religa o homem a Deus. E é óbvio, gente, que existem milhares de caminhos. Quantas forem as pessoas no mundo, são os caminhos que existem. Por quê? Porque a gente aprende que cada pessoa necessita de um caminho específico. Existem alguns que precisam de líderes religiosos. Ele necessita da figura ou do padre, ou do pastor, né, do responsável ali pelo templo, do que for, porque ele necessita ter a segurança daquela pessoa diante dele, dizendo, olha, vai por aqui, é isso que você precisa fazer. Já para outras pessoas, essa figura do líder não é bem-vinda, ele quer descobrir por si mesmo, né, que foi o caminho que eu tomei, ele quer vivenciar, ele quer experimentar, ele quer questionar. Então, não existe um caminho melhor que o outro, você tem que escolher aquele que te leva de forma mais objetiva, né, nesse contato com Deus. Então, se você vai pelo caminho religioso ou você vai pelo caminho da espiritualidade, tanto faz, nós vamos chegar no mesmo lugar. Só que a religião, ela mais ou menos delimita uma área que você pode explorar e a espiritualidade abre o teu caminho. Porque se você pertence a uma religião específica, existem algumas coisas que dizem para você, isso você não leia, isso está errado, essa pessoa você não ouça, esse está falando, é um herege, é um pecador. E aí você vai deixando de ver algumas coisas para você obedecer às regras daquela religião, porque uma religião é uma instituição, e toda instituição ela precisa ter as suas regras. Tá? E a nossa proposta na espiritualidade é, em primeiro lugar, nós não temos um líder. Então, se nós não temos um líder, nós não temos ninguém para responsabilizar sobre o nosso caminho. Isso é uma coisa muito, muito, muito forte. Tá? Forte por quê? Porque não, se der certo aquilo que eu fiz, que bom, fui eu que encontrei o caminho. Se der errado, poxa vida, sinto muito, foi eu que me perdi no caminho. Então, eu não posso dizer que eu fiz tal coisa porque aquele líder religioso disse para eu fazer. Que eu fui para o inferno porque eu não obedeci àquele líder religioso. Não. As minhas escolhas, eu me responsabilizo por elas. Então, o caminho dessa espiritualidade mais aberta é um caminho de responsabilidade individual muito grande, onde cada um assume o seu caminho. Por isso, eu estou dizendo aqui, por favor, não me sigam, né? Eu não estou aqui para falar a verdade para ninguém, apenas para compartilhar aquilo que eu acredito e pedir que cada um questione, complemente, acrescente. É um grupo de estudos, não é uma aula. Eu adotei esse formatinho de slides para a gente poder ter uma organização, mas nós somos um grupo, tá bom? Então, todas as religiões são boas desde que pregue o amor.
Quanto mais eu vou estudando, mais eu vou vendo a similaridade entre os caminhos. Coisas que parecem tão opostas e, na verdade, são uma só. Por exemplo, um caminho que é bastante... que quem não conhece muito bem entende de forma errada, que é o caminho do Oriente, o hinduísmo, por exemplo, que quando você vê lá vários deuses, né, você vê Ganesha, Lakshmi, Radha, Krishna, e você fala, nossa, então o Oriente ele é politeísta, e nós no Ocidente acreditamos que existe um Deus só, e no Oriente eles são politeístas. Não, eles também são monoteístas, porém a forma de expressar é diferente. Se você quer entender como funciona o hinduísmo, pense assim, quando nós nos referimos aqui no Ocidente a Nossa Senhora, nós não costumamos dizer Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Aparecida, Desatadora dos Nós. Tem, sei lá, uma dezena, uma centena de Nossas Senhoras. E todas se referem a uma única energia, que é a Mãe Divina, que é Maria. Né? São apenas atributos dela que recebem nomes diversos. Então, é isso que acontece no Oriente, quando a gente fala na visão hinduísta, que existe um único Deus, e esse Deus ele tem vários atributos, ele tem o atributo da força, da verdade, da abundância, do amor, da alegria, e para cada atributo de Deus foi representado, né, com uma forma simbólica que chamam de deuses. Então, quando eu me refiro, por exemplo, à deusa Lakshmi, a deusa da abundância, da prosperidade, eu não estou falando de um outro Deus, eu estou falando de Deus, o único, tá? Porém, esse único Deus, eu estou me referindo ao atributo dele que gera abundância e prosperidade no mundo. Então, eu estou falando de Lakshmi. Então, percebe que quando você se aproxima e se aprofunda um pouquinho na religião, você vai entendendo que todas elas acabam dando no mesmo lugar. Por exemplo, o Ocidente fala na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Oriente também tem a Santíssima Trindade, Brahma, Vishnu e Shiva. E o que é essa Santíssima Trindade? Brahma é o Criador, que seria o nosso conceito de Deus Pai. Então, é aquele que cria tudo que existe. Vishnu é o preservador da criação, que para nós representa a figura do Filho na nossa Trindade. E Shiva é o destruidor. O que é o destruidor? O destruidor é quando há uma necessidade do ciclo que estamos vivenciando se encerrar. Então vem aquela energia de Deus que vem fazer uma faxina, tirar tudo que não serve mais da minha vida, ou da vida do planeta, né? Limpar. Shiva no Oriente ele é representado por aquele Deus dançarino que tem vários braços. E Shiva vem dançando e limpando para abrir caminhos e a partir daqui Brahma voltar e recriar. Tanto que na Índia, né, uma das línguas faladas é o inglês, e no inglês Deus é God, G-O-D, Governator, Operator, Destroyer, Deus que governa, Deus que sustenta ou opera e Deus que destrói. Então estão as três letrinhas representadas dentro de Deus. Então só para a gente falar um pouquinho de duas grandes religiões, que é o cristianismo e o hinduísmo. Mas se nós não seguimos, né, no núcleo uma religião específica, então é uma bagunça, será que a gente mistura todas as crenças e faz uma salada e cada hora acredita numa coisa diferente? Né? Não, é claro que não é assim. Existem basicamente duas visões de mundo para todas as religiões, duas filosofias, duas maneiras de olhar o mundo das quais surgem, né, as visões religiosas. Uma é o dualismo, e a outra é o monismo. Dualismo vem de dois. Então, o que eu tenho no dualismo? Olha essa imagenzinha aqui do dualismo. O que a gente vê aqui? Deus e o diabo numa guerra de força. Tá? Então, quando nós falamos de religiões ou de filosofias dualistas, nós estamos falando sobre a crença de que existe Deus e existe uma força contrária a Deus. Então, ela vai se manifestar com nomes diversos, em religiões diversas, mas essa força contrária que seria o mal tão temido. E o monismo, se dualismo é dois, monismo é uma única força.
Então, vamos entender. O dualismo, ele parte do princípio da luta entre as forças. Então, existe a crença de que no universo existe a força do bem, a força do mal, tanto fora de mim quanto dentro da minha mente. Existem as duas forças brigando. E quando eu cedo à força maléfica, eu caio em pecado. Vem do dualismo a crença lá de Adão e Eva, né, que antes estavam no paraíso e após comerem a maçã, caíram em pecado. E qual foi o pecado? Naquele momento houve a separação, né, do homem de Deus, do filho do pai. Então, no dualismo, eu me sinto separado de Deus. Eu estou aqui, Deus está lá e o mal está lá embaixo. Né? Essa é uma coisa interessante quando a gente pensa, né? Céu a gente aponta para cima, inferno a gente aponta para baixo. Mas a gente esquece que a Terra, o que acontece com a Terra? Ela gira. Então, às vezes, quando eu estou apontando para o céu, eu posso estar apontando para baixo, porque a Terra está girando. Então, essa ideia de que o céu é no lugar no alto e que o inferno é no lugar embaixo é uma visão ainda muito infantil, muito simplificada de céu e inferno, mas que o dualismo acaba alimentando. Então, eu estou sempre em conflito, sempre com sentimentos de culpa, quando eu acho que, por algum motivo, eu acabei escapando daquela linha que eu estava seguindo. E aqui a gente já dá uma repensada nessa questão de religião e espiritualidade, porque quando a gente pertence a uma religião específica, seja ela qual for, e a gente sai um pouquinho dessa religião e ouve outras pessoas, é muito comum ter sentimentos de culpa. Nessa minha jornada, quando eu vim fazendo essa busca, né, espiritual, eu acabei envolvendo a minha família nisso. A minha família é uma família muito unida, muito conectada, e quando um vai, o resto acaba indo junto, né? E a minha mãe sempre foi muito parceira minha nessa jornada espiritual. E como eu disse no início para vocês, minha mãe vem de uma formação católica clássica. E quando eu ia para os outros locais e ela me acompanhava, durante muitos anos a minha mãe sofreu de um sentimento de culpa terrível, porque ela sentia que ela estava traindo Deus, porque ela aprendeu na Igreja Católica que para seguir Deus tinha que seguir a Igreja. Então, se ela estava ouvindo outras religiões, ela estava traindo Jesus, ela estava traindo Deus. Porque um equívoco, né, que existe é achar que Jesus e Maria são propriedade da Igreja Católica. Né? Um dia desse eu ouvi uma pessoa dizendo para mim assim: nossa, fulano é espírita e reza Ave Maria. Que espírita de Araque que ele é? Eu falei, mas qual o problema? Né? Ah, mas a Ave Maria é só para quem é católico. Não, a Ave Maria é um louvor à Mãe Divina, né? Não é propriedade de igreja nenhuma. Assim como Jesus não é propriedade nem dos católicos, nem dos evangélicos. Jesus é Jesus, ele existe antes dessas religiões, antes do cristianismo. Né? Então, nós não precisamos ter esses conflitos, essas culpas. E a nossa proposta no espiritualismo é podermos questionar a vontade. Essa liberdade de questionar, mas questionar tanto até que não reste nenhuma questão, até que dentro de você as coisas façam sentido. Hoje, quem me conhece, quem conhece a Simone de hoje, sabe que eu tenho um caminho muito devocional, um caminho muito de amor. E às vezes as pessoas se enganam falando para mim assim, você tem uma fé cega, né? Não, gente, a minha fé, ela se tornou devocional, ela se tornou assim hoje uma energia de amor, mas o caminho que eu fiz para chegar até aqui foi o caminho do ceticismo, foi o caminho das questões, foi do porquê. Então não basta você dizer para mim isso é um dogma. Não, mas espera aí, quem foi que criou esse dogma? Você pode me explicar o porquê que funciona assim? Você pode me ajudar a entender? Vamos ler filosofia, vamos ler, né, os clássicos, vamos tentar entender, porque tem que ter um porquê nisso daqui. Né? Eu não consigo aceitar algo que seja simplesmente acredite, ponto. Não, me explica. Pode ser que eu não tenha maturidade para entender, mas me explica, vamos questionar juntos. Então, essa liberdade das questões é algo muito difícil quando a gente tem uma visão dualista da vida, porque você questiona e sente culpa. Você fica com aquela impressão de que você está traindo alguém, né? Ou um líder religioso, ou a religião em si. Tela aqui.
E o monismo? No monismo não existem duas forças. Qual é a base do monismo? A gente não fala que Deus é onisciente, onipotente e onipresente? Explica para mim, como que um Deus onipotente, onisciente, onipresente pode ter um arqui-inimigo? Não é uma coisa meio sem sentido? Então, ele não é tão poderoso assim, se existe alguma outra força no universo que pode contradizê-lo, que pode derrubá-lo. Não pode existir uma outra força se Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, no monismo, a gente parte do princípio que só Deus é real. Nós vamos entender melhor essa palavra realidade daqui a pouco. Mas só existe Deus. Então, eu e Deus somos um. Quando eu e Deus somos um, é impossível eu me separar de Deus. Essa imagem que vocês estão vendo aqui do Sol é uma imagem que eu mais gosto de utilizar para falar sobre o monismo, porque quando você olha no céu para o Sol, você não consegue identificar onde termina o raio e onde começa o Sol. Tudo que você vê é a luz, não é? Porque não dá para separar o raio do Sol. Tudo que o Sol tem, raio também tem. Só que o Sol é a fonte e o raio é a extensão daquela fonte da luz. Então, no monismo, nós acreditamos que existe um único Criador, que nós podemos chamar de Deus, ou dar o nome que você quiser, e que desse Criador existem as emanações, que são os raios, que somos nós. Então, tudo que existe é Deus. Nós jamais nos separamos dele. Então, não existe a possibilidade de eu dizer assim, eu tenho que fazer um processo de retorno para eu voltar, para eu encontrar Deus. Não tem como eu voltar para a casa de Deus, porque eu nunca saí dele. Eu sempre estive em Deus. Esta é a visão monista. E aí eu passo a buscar ver Deus em tudo e em todos. Porque se tudo que existe é Deus, tudo é tudo. Não existe aquele tudo menos aqui, tudo menos ali. Não, tudo é tudo. Tá bom? Então, quando eu falo isso, eu já ouvi uma pergunta que é bastante recorrente, assim, em tudo e em todos vemos Deus, mas até no bandido, até no estuprador, até no assassino, sim, até no estuprador, até no bandido, até no assassino, está Deus. Só que é óbvio, existem lugares onde a luz está um pouco mais oculta do que em outros. E aí nós vamos entender isso. Tá? Então, a visão monista, ela é que só Deus é real, eu e Deus somos unidade absoluta. E esse é o caminho que nós seguimos no núcleo, a visão monista. Então, tudo que a gente falar, essa é a base. Por isso que essa primeira aula, inclusive quem já fez cursos comigo, essa primeira aula vai ser repetitiva para vocês, eu peço desculpa, mas como tem um montão de gente nova, nós precisamos nivelar o conhecimento para que a gente fale uma língua só, né, da segunda aula em diante. Até aqui, gente, tá claro? Quem for tendo pergunta aí, por favor, é só levantar a mãozinha que eu libero o microfone. Tá? Então, imagine uma lente de óculos. Quando você tem uma lente, tudo que você vê através daquela lente. Então, nós vamos entender que essa lente que nós temos é a visão filosófica da vida, que pode ser tanto uma visão dualista, quanto uma visão monista. E todas as religiões, eu coloquei aqui o cristianismo e o hinduísmo, que são duas linhas muito fortes, mas você pode colocar todas as outras aqui dentro, elas são vistas através dessa lente. Então, você tem religiões cristãs dualistas e você tem religiões cristãs monistas, tá bom? Então, vai depender do filtro filosófico, de qual é a base daquele questionamento. Tudo que a gente filtrar aqui, estaremos filtrando pelo humanismo. Sandra, pode falar. Abre o microfone, Sandra. Simone, está me ouvindo?
Se você tem mais de 18 anos, só entra nos Estados Unidos se tiver tomado as 2 doses da vacina contra a Covid ou a vacina de dose única. Todos os viajantes que estejam completamente vacinados, inclusive de segunda dose. Simone, você está ouvindo? Depois de 2 semanas. Simone deve ter caído, gente. Luciana Cura está com o áudio aberto e a Sandra está com o áudio aberto. Simone deve ter caído. Ela está na sala, mas não está conseguindo falar, eu acho. Já conseguem emitir o comprovante no Simone está com o áudio fechado. Não está ouvindo você, Simone. Cadê você? Seu áudio está fechado. Nossa, fechou sem eu perceber, gente. Aí, abriu. Desculpa. Obrigada. Muito obrigada. Pode falar, Sandra. Tá me ouvindo, Simone? Tô. Não, eu ia te pedir que você tem um mecanismo aí que você fecha todos os microfones, não tem? Carol, você está na sala? Se você conseguir me ajudar aí nisso. Porque Aqui, está sim. tendo muita interferência de sons e pessoas que não devem estar com o microfone fechado. Você e consegue aí, fechar, tem horas Carol? que fica difícil ouvir. Não consigo, só você que consegue aí. Vê se na opção onde você vê o chat, Os participantes tem uma opção aqui. mutar todos. Mute all, pronto. Isso. Fechei. Daí, de vez em quando, você faz isso. Pronto. Gente, desculpa, eu mutei todo mundo, mas quem quiser falar é só levantar a mãozinha, tá? Porque aí realmente os sons atrapalham. Então, vamos lá. Então, algumas das fontes que nós estudamos, né, alguns autores que vale a pena, quem quiser, gente, ir printando as telas, fique à vontade para printar, eu não vou enviar esses slides, mas quem quiser printá-los, pode printar, tá? Então, algumas das fontes que nós estudamos, Kardec, né, porque é a base, eu falo assim que o espiritismo de Kardec, ele é a base para tudo que você for estudar depois, é muito importante fazer alguma passagem pelos livros de Kardec, não pelo Centro Espírita necessariamente, mas pela literatura de Kardec, porque ele é uma base muito importante. Masaharu Taniguchi, ele é o fundador da Seichonoye, uma pessoa que tem uma literatura também muito, muito rica. Paramahansa Yogananda, que muitos devem conhecer, ele trouxe o yoga para o Ocidente para unir a visão de Krishna e Cristo, unir para a gente, né, fazer com que a gente entendesse que eles falam a mesma língua. Ramatiz, que eu já falei dele, Joel Goldsmith. Joel Goldsmith é um dos autores mais importantes aqui dessa lista, que eu gostaria que vocês lessem. Joel Goldsmith é um americano, ele viveu, se não me engano, no início dos anos 30, e ele criou o Caminho Infinito, que é uma linha filosófica, não é também uma religião, e ele fala sobre o monismo de uma maneira riquíssima. Na biblioteca que eu vou passar para vocês depois, vai o nome de alguns livros dele. Trigueirinho, que tem áudios excelentes no YouTube. Madame Blavatsky, é da Teosofia. Sri Aurobindo, outro oriental. Ama, a mestra dos abraços, que é a minha guru pessoal hoje. Ramana Maharishi, esse aqui também é fundamental conhecer no YouTube, tá? Ramana Maharishi. Eckhart Tolle, esse aqui é mais conhecido, que escreveu O Poder do Agora. Swami Vivekananda, que ele fala sobre o Vedanta, ele trouxe o Vedanta para o Ocidente. Ramakrishna, que era o mestre de Swami Vivekananda, e Osho. Então, algumas das fontes, depois outras coisas virão por aí, tá? Então, essa ideia que eu acabei de falar ali no início, de Deus e filhos de Deus, conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem. O homem é a luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Esse é Masaharu Taniguchi, o fundador da Seichonoye. Então, é aquele exemplo que eu dei do sol, que não existe fonte luminosa sem luz. Não existe Deus sem os filhos de Deus, nem filhos de Deus sem Deus. Essa unidade é constante. Quando nós estudamos esses assuntos, gente, essas coisas não podem ficar só na teoria. Ela tem que fazer uma diferença na minha vida prática.
Então, começa a partir desse texto, começa a se questionar o que muda na tua vida prática se você toma consciência de que você e Deus jamais se separaram. Que é impossível existir alguma criatura sobre a face da terra que esteja separada de Deus. Impossível. O que muda na tua visão de vida, na prática, se você concordar com essa filosofia? Se Deus quando a gente fala em Deus, quais são os atributos de Deus que a gente normalmente pontua? Ah, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é sabedoria, Deus é paz, Deus é abundância, né? Um monte de coisa boa quando a gente fala em Deus. Se Deus é tudo isso, e eu vivo aqui, ó, dentro de Deus, vocês já prestaram atenção nessa forma de escrever Deus, circulando eu sempre dentro dele, não tem como tirar, se você tirar, deixou de ser Deus, tá? Se Deus é tudo isso, eu que estou aqui dentro dele, sou o quê? Tudo isso também. Então, realiza na tua mente o que significa dizer eu sou amor, bondade, sabedoria, paz, abundância. Eu sou o eu sou, está lá na Bíblia. Tá? Então, hoje, seja como for que você se sinta, seja o que for que você esteja vivendo, você já é perfeito, já é luz divina. Para um pouco para prestar atenção no que isso significa. Se eu já sou perfeito, então não existe a visão da evolução, porque a evolução parte da ideia de que eu sou um ser defeituoso ou primário, que tenho que evoluir para chegar à perfeição. Não é isso que nós aprendemos? Aqui nós vamos dar um nó, começa dando um nó na cabeça. Você já é perfeito, do jeito que você é agora. Aí você vai dizer para mim, poxa vida, então quer dizer que tudo isso que eu faço, que eu já posso dizer que eu sou Deus, eu já sou perfeito? Tem uma passagem da Ama, né, dessa guru, que eu vou falar muito dela aqui, depois eu mostro a fotinha dela para vocês. A Ama estava um dia, ela recebe as pessoas no ashram, no centro espiritual dela na Índia, isso pensando fora a época da pandemia, tá? E ela abraça as pessoas, por isso ela é a guru do abraço. E ela estava ali com alguns discípulos, quando chegou uma pessoa e falou para ela assim, né, eu sou um brahmane, quer dizer, eu sou um estudioso, eu sou dentro das castas hindus, eu sou um cara das castas superiores, né? Eu sou um brahmane e eu sou um com Deus, eu tenho consciência do meu eu divino e eu sou a expressão da vida de Deus. E a Ama quietinha. E a pessoa continuou falando, então, eu não preciso evoluir, porque eu já sou a manifestação de Deus. E a Ama quieta. E ele repetiu isso de várias maneiras, querendo chamar a atenção dela, e a Ama quieta. Aí ele uma hora virou para ela e falou, Ama, você não vai falar nada, eu estou aqui do lado falando para você. Ela falou, vou falar o quê para você? Você já não é Deus? O que mais que eu posso fazer algum comentário? Tá? E aí ele falou para ela, eu sou Deus, Ama, mas os meus defeitos ainda me atormentam. Eu ainda não consigo manifestar Deus. Ela falou, então vamos entender melhor essa história. Né? Eu sou, mas eu não estou. Tá bom? Então, nós somos perfeitos, somos luz divinas, mas ainda não manifestamos, não realizamos isso no mundo aqui fora. Por que não? Luz divina não adoece. Você não vai imaginar que Deus ficou doente. Deus sofre, Deus morre. Se Deus morrer, só para Nietzsche, né? E se Deus morrer, o que resta? Então, se luz divina não adoece, não sofre, não morre, logo, por que eu sofro, adoeço e morro? Não é uma contradição? Se nós estamos falando que nós somos o eu divino, por que eu sofro, adoeço e morro? Por que esse Brahmani falou para a Ama que ele é tudo isso, mas que ele continua sofrendo com os problemas da vida diária? Vocês conhecem essa bonequinha, né? A Matrioshka. A Matrioshka, ela é a bonequinha mais clássica da Rússia e ela tem várias camadinhas. São várias bonequinhas que você vai colocando uma dentro da outra e ela fica escondidinha. Essa que está aparecendo ali na foto é a que fica no centro. Mas cada camada dessas aqui, se for encaixada em cima, é uma bonequinha que vai tampando. O nosso eu divino está aqui, representado por essa bonequinha do centro. Só que ele está oculto sob
camadas de energia. Olha quanta coisa tem ocultando o meu eu divino. Nós somos luz, mas ainda não manifestamos essa luz no nosso dia a dia. Ah, bom, então as coisas começam a clarear. Eu sou luz, mas ainda não manifesto. Por quê? Porque eu tenho camadas e camadas de energia, de ignorância, de coisas que nós vamos entender, que estão encobrindo a minha luz. Quando você tem um diamante dentro de uma rocha, você não enxerga aquele diamante, mas ele continua ali. Por mais que aquela rocha esteja suja, por mais que ela esteja ocultando o diamante continua ali, ele não perde o valor, mas ele está oculto. E aí vocês concordam que existem rochas de camada mais grossa, que ocultam o diamante, e existem rochas de camadas mais finas, ocultando menos as pedras preciosas? Então, qual a diferença, né, se aqui está meu eu divino, qual a diferença entre um ser, por exemplo, São Francisco de Assis e um estuprador? Os dois são eu divino, os dois já são perfeitos, os dois já são manifestação da luz. Porém, São Francisco tem uma fina camada que encobre a sua manifestação plena de Deus. E o estuprador tem uma camada um pouco mais grossa. Mas em qualidade, eles são iguais lá dentro. Tá claro, gente? Esse é um ponto muito importante. Quem tiver dúvida até aqui, vai interrompendo, por favor, não deixa eu falar sozinha. Tá? O que nós vemos aqui? Essa linha do horizonte. Nós vamos entender a linha do horizonte como a linha do mundo material. O que é a vida horizontal? É tudo isso que nós conhecemos. É a nossa vida do dia a dia, é a nossa realidade, tudo que a gente conhece diz respeito ao mundo horizontal. Você olha o mundo assim, não é? Tem gente que ainda diz que a Terra é plana, né? Nós olhamos o mundo assim, mundo horizontal. Matéria. Só que essa não é a única dimensão que existe. Aqui no mundo horizontal, eu não estou divino. Eu sou, mas não estou. Aqui no mundo horizontal, eu estou cheia de raiva, ignorância, maldade, pecado, o que você quiser chamar. Tá? Mas nessa dimensão horizontal. E o que acontece aqui é o dualismo. Tá? Então, aqui na horizontal existe o bem e o mal. Não tem como a gente negar que na vida que a gente vive aqui fora, nós lutamos com as forças opostas o tempo todo. Tá? Todos nós que convivemos que temos nossa vida diária, lutamos com o bem e com o mal. Às vezes é o diabinho e o anjinho, né, que fica do nosso lado, e cada hora a gente dá mais atenção para um. Mas nós não somos só isso, nós temos essa outra dimensão, que é a dimensão da verticalidade, graças a Deus. O que é a verticalidade? É onde Deus é. É o quê? É, ponto final. Deus é absoluto. Na visão vertical da vida, só existe Deus. É a visão não dualista. Então, aqui no mundo horizontal, eu luto com o mal, eu luto com os meus defeitos, eu tenho que todos os dias, como a gente fala, matar um leão por dia para poder tentar, né, evoluir, melhorar. Então, voltamos ao conceito da evolução. Não existe evolução? Sim, existe. Mas aonde está a evolução? Está no mundo horizontal. Porque é no mundo horizontal que estão as minhas falhas, as minhas dificuldades. E no mundo vertical? No mundo vertical é o meu ser divino. No mundo vertical é onde Deus é absoluto em mim. Então, aqui no mundo vertical eu não evoluo. Por que eu não evoluo? Porque eu já estou em Deus. Tá claro até aqui, gente? Dá um toquezinho aí para mim, quem puder. Ops, leio. Para eu poder entender se está claro
para todo mundo. Tem um recadinho no chat, está claro? Obrigada, Lili. Então, aqui no centro, onde eu tenho o eu divino, está a minha verticalidade. E em todas essas camadas que ocultam o meu eu divino, está a minha horizontalidade, as duas dimensões. E o que está nesse monte de camadinha que me oculta? Estão as minhas emoções, o meu pensamento, o meu corpo físico, tudo que é mundo material, tudo que até então eu chamava de realidade, nada mais é do que a horizontalidade. Agora me diz uma coisa, eu ia pegar uma caneta, mas eu acho que eu não tenho aqui, mas essa caixinha serve. Imagina o seguinte, se eu tiver aqui uma superfície plana e eu colocar uma caneta ou uma caixinha dessa aqui de incenso e a luz incidir sobre ela, isso não vai formar aqui uma sombra? Não vai estender uma sombra da verticalidade aqui? Esta sombra que a luz gera, porque quem gera a sombra é a luz. Tá? Se não tiver luz, não tem sombra. Se você entrar num quarto todo escuro, não tem sombra. Para ter sombra, tem que ter luz. Então, quando eu coloco um objeto vertical com luz, ele vai criar uma sombra aqui. Essa sombra que ele gera aqui na superfície horizontal, essa sombra é real? O que vocês acham? Quando eu pergunto assim, quem quiser abrir o microfone e responder, mete bronca, tá? Para a gente poder ficar mais informal. Essa luz, essa sombra que é gerada aqui, vamos supor que eu queira mudar essa caixinha de incenso de lugar. Se eu mexer na sombra, eu consigo mudar essa caixinha? O Álvaro colocou aqui, é um efeito distorcido da verticalidade? Sim, é um reflexo distorcido. Nós vamos falar exatamente essa palavra distorcido já já. Tá? O que é real? É a caixinha de incenso ou a sombra da caixinha? O que é real é a caixinha de incenso. A sombra é a sombra. Não adianta eu vir aqui querer pegar essa sombra e movimentar essa sombra. Eu não consigo movimentar a sombra, eu só consigo movimentar a caixa. Então, a caixa em mim é o eu divino. O reflexo dessa caixa na horizontalidade é tudo isso que nós conhecemos por realidade. Ou seja, não tem nada de real, é um reflexo, é uma sombra. Tá? Então, dentro dessa sombra estão todos os meus pensamentos. Você fala, nossa, mas então pensamento não está no meu eu divino? Quantos pensamentos passam pela tua cabeça durante um dia? Durante 1 hora? Você já contou? Desde que nós começamos aqui, quantos pensamentos já passaram pela tua cabeça? Senta para meditar 5 minutos. Quantos pensamentos passam por ali? Tudo que muda constantemente não pode dizer respeito a Deus, porque Deus é imutável. Deus é, lembra? Deus é ponto final. Então, ele é imutável. Se muda, não é Deus. Você quer tirar a dúvida, será que isso é Deus? É mutável? Não é Deus. Deus é absoluto, é constante, é presença. Então, se os meus pensamentos, eles mudam, então... Sim, Valde, já vou dar exatamente esse exemplo da holografia. Então, se os meus pensamentos mudam o tempo inteiro, eles não podem ser Deus. Se dá para chamar a horizontalidade de realidade, nós chamamos de realidade o que não é real. Porque nós chamamos de realidade a sombra da caixinha. Se a gente for usar a linguagem correta, a realidade é a verticalidade. A realidade é Deus em mim. O resto é sombra, o resto é ilusão, não pode ser real. Só que na nossa linguagem, quando a gente fala realidade, nós estamos falando de tudo isso que a gente vê com 5 sentidos. A nossa linguagem não é adaptada à espiritualidade, né, gente? Então,
o pensamento muda a cada instante. Emoção, então, eu não sei o que muda mais, o pensamento ou a emoção. Mas é totalmente flutuante. Não pode ser Deus. Meu corpo físico já teve milhares de formas. Já fui magrinha, gordinha, gordona, pequena, grandona, já tive todas as formas do mundo. Então, como que eu vou dizer que essa cara que eu estou vendo hoje aqui no meu reflexo sou eu, é o meu eu divino? Não. Isso aqui é temporário, é transitório. Se é transitório, não é Deus. Ah, mas só existe Deus? Sim, existe só Deus na minha verticalidade. Está refletindo na minha horizontalidade. Quem tiver pergunta pode ir colocando. Tá? Outro texto muito importante, esse aqui é do Joel Goldsmith, só um trechinho. Vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Bíblico. Se a gente for lá em Jesus, ele disse, vós sois deuses e tudo que eu fiz, vocês farão igual e ainda mais. Tá? Porque nós aprendemos no cristianismo que só Jesus é filho de Deus. E que nós não somos filhos de Deus. Nós precisamos só depois que a gente for para o céu, que a gente vai ganhar, vamos dizer assim, um direito. Né? E na visão monista, somos todos filhos de Deus. Assim como Cristo. A palavra Cristo, ela não é uma palavra que pertence só a Jesus. Cristo vem de Christos, que é grego, que vem lá, Krishna e Cristo têm a mesma raiz. Cristo é a manifestação do eu divino, que se manifestou através de Jesus, que se manifesta através de nós, só que escondidinho. E em Jesus, óbvio, era o avatar, através dele totalmente 100% manifestada, mas através de nós não. Mas a essência crística que estava em Jesus está em mim, está em você. Então, neste mundo, poucos já nasceram com alguma percepção da consciência cósmica, mas qualquer um com perseverança, dedicação e fidelidade poderá desenvolver e cultivar aquele espírito que vivia em Cristo Jesus. Só que veja bem, perseverança, dedicação e fidelidade. O caminho espiritual exige isso. Somos filhos de Deus, estou lendo agora o chat, a Valde colocou aqui, somos filhos de Deus, existe uma molécula de Deus em mim, sou irmã de Jesus. Sim, com certeza. E disciplina. Disciplina é justamente isso, perseverança, dedicação e fidelidade. Tá? Então, a pergunta que a gente precisa se fazer é o quanto nós queremos manifestar esse eu divino. Porque, às vezes, a gente quer, mas a gente não quer com aquela, né, com aquela garra toda do querer. Vocês conhecem aquela historinha clássica da espiritualidade, né? Do discípulo que foi procurar o mestre e falou, eu quero encontrar Deus, o que eu tenho que fazer para encontrar Deus? E o mestre levou ele à beira de um rio, pegou a cabeça dele, afundou na água e ficou segurando a cabeça dele. Quando ele já estava bem roxinho lá embaixo, né? Aí o mestre tirou o rosto dele e falou para ele, quando você estava lá embaixo, o que você mais queria? Ele falou, o ar. Ele falou, então, o dia que você quiser Deus, com a mesma ânsia que você queria o ar quando você estava afogando, naquele momento Deus se manifesta em você. Porque quando eu quero muito, eu persevero, eu me dedico, eu sou fiel à minha busca. E aí eu vou manifestar o mesmo Espírito de Jesus, que é o Cristo. Então, nosso estudo, ele vai ter duas vertentes. Nós vamos estudar a verticalidade, que é essa busca pelo eu divino, que é a busca do eu sou o eu sou. Essa é a verticalidade. E isso é a nossa prioridade. Por isso que eu falei no início que essa é uma aula mais profunda, uma aula que não é tão assim... Depois, quando a gente começa a falar de morte, fica mais animado, porque fica mais próximo da nossa realidade, por incrível que pareça. Visão filosófica, ela é mais chata de estudar, para quem não gosta muito desse assunto, né? Às vezes ela dá um nozinho na mente, mas ela é a nossa prioridade. Porque, afinal de contas, o que nós buscamos? A manifestação do divino. O resto, tudo, como eu falei, é perfumaria. Então, estudar a verticalidade vai ser o nosso foco. Mas é claro que também precisaremos olhar para a horizontalidade. Por quê?
Porque na horizontalidade, nós vamos falar de energia, de morte, reencarnação, karma, vida no outro planeta, um monte de coisa, que vai ajudar a entender melhor o meu dia a dia. Porque se eu ficar só na parte filosófica, tá? Se eu ficar só na parte filosófica, estudando só a busca do eu divino, às vezes eu vou me perder na vida prática e não vou saber como aplicar aquilo aqui. Então, nós vamos estudar a horizontalidade, que é como eu estou, porém, sempre com os olhos voltados para o eu sou, que é o monismo, que é o nosso foco. Ok? Então, hoje, o que acontece? Dentro dessa cruz, vocês perceberam que quando horizontal e vertical se encontram, vem o símbolo da cruz. Então, qual é o símbolo, né, com Jesus preso na cruz, né? Com a cruz ali, fala? A palavra foi enfiada, né? Assim, não sumiu a palavra, que alguém me ajude aí. Presa ali no monte, né? Plantada ali no monte. Por quê? Porque ali representava a verticalidade, que é o Pai, manifesto aqui no mundo horizontal. Essa é a cruz. Hoje, a nossa consciência está muito conectada ao mundo horizontal. Se você for honesto com você vai para 99,9% do tempo do seu dia, você está pensando em assuntos materiais, em assuntos emocionais, em assuntos mentais, em coisas relacionadas ao mundo externo. Tá? Então, o nosso eu está aqui, ó, preso no mundo material. Quando eu estou presa na horizontalidade, eu tenho a sensação de que Deus está longe de mim, que eu tenho que evoluir para chegar nele, que Deus está lá no céu, ou lá no céu, como eu falei que a Terra gira, né? Mas há uma separatividade entre mim e Deus. Isso porque eu estou aqui na periferia da horizontalidade. E se eu trouxer o meu eu para cá, o que muda? Quando eu coloco o meu eu no centro da cruz, eu passo a viver no mundo horizontal, porém, com a consciência de que eu e Deus somos um. De que Deus é sol e raio de sol. Então, eu vou viver a minha horizontalidade, é o que a gente busca aqui, tá? Viver tudo que é preciso viver aqui no mundo material, real, entre aspas, mas com a consciência do que realmente eu sou. Ramana Maharishi, que é um dos autores que eu coloquei para vocês, era um yogi que viveu no final do século de 1800 para 1900, retrasado para o passado, e ele vivia em Arunachala, uma montanha na Índia, e ele ficou muito famoso, né? Ficou muito conhecido, e as pessoas iam até ele que achavam, nossa, eu vou chegar lá, ele vai dar uma palestra, ele vai me ensinar a encontrar Deus. E ele era um santo, um guru silencioso, ele quase não falava, e quando ele falava, ele só dizia para as pessoas assim, só tem um caminho para encontrar Deus. Senta aí e pergunta, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? E faz com que essa pergunta, quem sou eu, vá alcançando lugares cada vez mais profundos em você, até que finalmente você tome a consciência de quem você é e de quem você está. Tá? Então, quando o eu está no centro, o que eu sou e o que eu estou se manifestam. Por isso, em tudo e em todos vemos Deus, mas para isso eu tenho que olhar através dos olhos da verticalidade. Senão eu vou só enxergar o defeito de todo mundo. Aí a Valde perguntou sobre holografia. O que é holografia? De acordo com a Wikipédia, né, os hologramas, eles têm uma característica única. Se você pegar uma fotografia holográfica e picotar essa fotografia em vários pedacinhos e olhar num pedacinho, dentro daquele pedacinho você vai ver o desenho inteiro, completo. O que isso quer dizer? Dentro de cada um de nós, que somos pedacinhos, existe um Deus completo, inteiro. Parecemos pedacinhos, só que dentro de nós existe todo o reino de Deus. Somos fractais de Deus. Faz sentido, Álvaro. Palavra boa. Quando a gente olha essa imagem, o que a gente vê aqui? Eu vejo
par de alianças, um colar, umas barras, né, de ouro, moedas, aqui ó, ouro, pepita, sei lá. Então eu vejo objetos diferentes, mas o que existe de comum entre tudo isso? Quem me responde? Pode falar ou escrever. Só vejo ouro. Aê, Paulinho! Tudo é ouro. Só vejo ouro. Exatamente a frase que o Paulinho falou. Só vejo ouro. Só que esse ouro está em forma de anel, em forma de colar, em forma de barra, em forma de ouro. O que isso quer dizer? Aqui ele está em forma de Gandhi, aqui ele está em forma de Cristiano Ronaldo, mas esse ouro vale mais do que esse ouro? Ou ouro é ouro de qualquer maneira? Ele apenas está modelado de formas diferentes. O que nós vemos nessa imagem, dentro desse raciocínio? Quem responde para mim? O que vocês veem nessa imagem? Dentro da ideia do ouro, o que tem nessa imagem? Ninguém arrisca? Deus e Ju, exatamente. Deus. Só que eu vejo Deus modelado como uma moça de cabelo curtinho, como um rapaz, como outra moça. Olhando para vocês aqui, o que eu vejo? Deus modelado como Sandra, como Valde, como Álvaro, como Júlia. Então, é a modelação do mundo, mas tudo é Deus. O que nós vemos aqui? Isso aqui, quem vai no meu consultório já conhece essa perguntinha clássica, tá? Se eu chegar aqui e perguntar para vocês que cor, né, qual a cor dessas almofadas, quem me responde qual é a cor desta primeira almofada aqui? Responde alguém para mim. Quem me conhece não vale responder, tá? Deixa para quem não me conhece. Qual é a cor desta almofada aqui primeira? Roxo? Quem mais? Não é roxo. E não é púrpura, esses nomes todos do roxo, as opções lilás, também não. Qual é a cor dessa aqui, ó, da segunda almofada? Yes, Valde. A Valde tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. A Valde respondeu a cor, e só existe uma cor para todas essas almofadas. Todas elas são brancas. O que nós estamos vendo, o que é o roxo, o azul, o rosa, o verde, sei lá? A capa da almofada. Eu posso trocar a capa, mas eu não troco o conteúdo que é a almofada. Então, eu vejo Sandra, Valde, Eli, eu vou vendo capas, mas a capa não me interessa. Então, quando eu falo em tudo e em todos vejo Deus, eu tenho que olhar além. Gente, esse é um desafio importantíssimo espiritual para nós. Concorda que olhar aqui e dizer, essa capa é roxa, essa é azul, qualquer um faz? Então, olhar e apontar e dizer, esse é bom, esse é mau, esse é ladrão, esse é bondoso, qualquer um, com o mínimo, né, de bom senso, olha para as pessoas e julga, e rotula quem é melhor que o outro. Mas nós estamos falando de capas, nós não estamos falando da essência. Um pode ter uma capa mais bonitinha que o outro, mas em essência nós somos todos Deus. Então, qual é a diferença entre São Francisco e o estuprador? A capa. Um tem uma capa mais grossa, né, mais escura, que é o estuprador, é mais difícil, é desafiador. Eu gosto muito da expressão assim, Deus brinca de esconde-esconde com a gente. Ele se esconde por detrás das pessoas e fica brincando comigo, falando, ei, vem me procurar. Atrás de algumas pessoas é fácil eu achar Deus, porque a pessoa é amorosa, ela é generosa, então eu olho e vejo Deus. Quando a gente ama alguém, né, você olha nos olhos do teu filho, você vê Deus naqueles olhos, é fácil. Mas não é fácil ver Deus nos olhos de quem me trai, não é fácil ver Deus no olho de um político que eu não gosto, não é fácil ver Deus ali. Mas Deus está ali. Então, eu falo muito isso nas minhas palestras, gente, que nós precisamos ter a espiritualidade na prática, tá? Nada disso adianta se a gente não praticar.
Se eu parto dessa ideia de que somos todos Deus por trás de capas, concordam que eu passo a ter um respeito pelo ser humano absurdo? Não cabe nenhum tipo de preconceito, não cabe nenhum tipo de bullying, não cabe nenhum tipo de julgamento. Mesmo quando a gente for apontar pessoas públicas, porque o que eu vejo muito, isso me entristece, eu vejo às vezes pessoas que têm uma vida espiritual e que se equivocam na hora que estão falando de política, e começam a falar do político A ou do político B, tanto faz, e falar de uma maneira pejorativa, humilhando a pessoa. Uma coisa é eu não concordar com as ideias daquela pessoa. Nós temos que ser cidadão, nós temos que nos colocar, né? Temos que ter essa cidadania de dizer não concordo com tal política. Ok, mas a política não me dá o direito de desfazer daquela pessoa, de humilhar aquele ser que é Deus. Qual o sentido de eu vir aqui falar em tudo e em todos vejo Deus, somos um, e aí eu vou na minha rede social e faço uma postagem que humilha não a ideologia daquela pessoa, mas humilha aquele ser. Aí é incoerente. Então, vamos pensar um pouquinho nisso quando a gente estiver julgando uns aos outros. Estamos olhando demais para cá. Então, o nosso desafio é olhar além das aparências e ver a presença de Deus em tudo e em todos. Porém, para que eu veja Deus no outro, primeiro preciso ver Deus em mim. Por isso, né, Buda, quando sai de casa, quando Siddhartha era um príncipe, né, cresceu do seu reinado ali, o pai o protegia do mundo, não deixava que ele saísse dos muros do castelo, ele casou-se, teve filho, tudo dentro dos muros ali do reino, e quando ele sai pela primeira vez, e ele descobre lá fora que existe dor, sofrimento, doença e morte, aquilo toca tão profundamente que ele fala, eu não posso continuar a minha vidinha de príncipe aqui dentro enquanto essas coisas estão acontecendo lá fora. Eu tenho que fazer algo para salvar as pessoas. Mas ele não saiu do reino dizendo assim, sou o Salvador, vim salvar vocês. Não, o que ele fez? Primeiro ele foi se iluminar. Ele foi buscar Deus dentro dele. E quando ele se ilumina, aí ele se transforma no mestre, que pode ajudar os outros a se iluminarem também. Então, esse compromisso, se eu quero ajudar o outro a ver Deus, ou quero encontrar Deus no outro, eu tenho que ver Deus em mim, sem dúvida nenhuma. Por que as capas são tão diferentes? Porque existe o livre-arbítrio e, na verdade, são sombras. Se você pegue, por exemplo, pegue um líquido qualquer, pegue uma tinta, tá? Pegue essa tinta e jogue ela no chão, do alto, espirre ela no chão. Milhares de gotículas vão se formar, nenhuma igual à outra. Todas vieram da mesma tinta, se manifestam de formas diversas. Essa é a nossa liberdade de expressão, tá? Então, o que é a busca espiritual? Por que é importante entender essa palavra? Porque eu também já ouvi a seguinte questão. Nossa, Simone, você está há tanto tempo na espiritualidade, você ainda está buscando, quer dizer que você não encontrou ainda uma resposta? Não é que eu não encontrei uma resposta. Buscar a espiritualidade é buscar por Deus em mim e em tudo que me cerca. É isso que eu busco insistentemente, Deus em mim e no outro. Então, quando eu falo, eu sou uma buscadora, significa, eu estou buscando por Deus, em mim, em você, em tudo que me cerca. Deixa eu ver uma pergunta aqui. A capa seria como um ponto de vista de cada lugar diferente que olhamos, vemos uma distorção diferente do real? Gente, a capa, ela é um ponto de vista, por quê? Né? Por exemplo, o Álvaro que fez essa pergunta. Então, quando eu sou amiga do Álvaro, eu olho para o Álvaro, eu vejo uma determinada imagem. A Mônica, esposa do Álvaro, olha para o Álvaro, vê outro Álvaro. A mãe do Álvaro vê outro Álvaro. Por que nós vemos Álvaros diferentes? Porque nós vemos através do nosso filtro, que são os nossos olhos, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Na próxima aula, quando nós falarmos sobre energia, vai ficar um pouco mais claro o que eu vou deixar aqui agora, só para vocês refletirem, não vou responder isso agora, que senão a gente vai desviar, tá? Porém,
nós não vemos o mundo da mesma maneira. Se vocês puderem ir no meu canal do YouTube, isso eu vou até deixar depois de sugestão, tem uma playlist lá, estou querendo lembrar o nome da playlist, que eu não lembro, que são os filminhos, não lembro. Eu vou lembrar o nome da playlist, eu vou mandar meu vídeo para vocês, para deixar esse questionamento que a gente vai falar na próxima aula. Nós não vemos as pessoas da mesma. Fisicamente, nós já não vemos a mesma pessoa. O Álvaro que eu vejo é diferente do Álvaro que a mãe dele viu. Depois a gente fala sobre isso. Enquanto eu não manifesto o meu eu divino, eu vou ter que lidar com a dor, com a doença, com a morte, com o bem e com o mal. Por quê? Porque enquanto eu não manifesto o meu eu divino, eu vivo aonde? Na horizontalidade. Eu vivo naquela sombra, no reflexo. E aqui está o mal. O que é o mal? Será que o mal existe? Se nós estamos falando que nós somos monistas, que só existe Deus, então como é que eu estou falando em mal? Juliane, eu cheguei de novo. Eu lavei aqui, ó, estava aqui. Eu faço isso todo dia. Alguém abriu o microfone? Eu não entendi se está fazendo uma pergunta. Fechou. Então, o que é o mal? Quando você olha para o céu e você vê aquele sol lindo, brilhante, de repente vem uma nuvem escura, né? Fecha o tempo, vem uma tempestade se formando, o sol desaparece. Quando o céu está carregado dessa maneira aqui, com todas essas nuvens pretas, o sol deixou de brilhar? Não. Ele foi encoberto pelas nuvens. Portanto, o que é o mal? O mal é o encobrimento, não sei se existe essa palavra, o encobrimento, vocês entenderam o sentido, temporário do sol, que é a energia de Deus em mim. Tudo que encobre Deus em mim é chamado de mal. Porém, essas nuvens são passageiras. Elas vão passar. E mesmo enquanto elas estão ali, o sol continua a brilhar. Eu só preciso ir além das nuvens para eu chegar onde o céu está azul. Se eu voar abaixo, eu vou ver nuvens pretas. Se eu voar alto, eu vou ver um céu azul. Então, se eu mantiver a minha frequência mental num nível baixo, eu vou ver problemas e desgraças na vida. Se eu for na direção da verticalidade, eu vou ver Deus. Quem ainda não assistiu o filme Fernão Capelo Gaivota, assista. É um filme da década de 70. O livro é mais conhecido, mas o filme é belíssimo. Foi filmado com gaivotas de verdade. Não sei como fizeram isso lá em 1970. Não é um filme fácil de achar. Eu tinha esse filme, perdi. Se alguém conseguir achá-lo no YouTube e puder compartilhar com a gente, eu já desde já agradeço, porque é maravilhoso. Esse exemplo é um dos exemplos mais clássicos do Vedanta. O que é o Vedanta? Vedanta é o estudo dos Vedas, né? E o Vedanta, nós vamos estudar o Vedanta através da visão monista. O Vedanta ele também tem a visão monista e dualista. Nós falamos da monista. Imagine que você está à noite andando numa trilha e você vê uma cobra. O que você faz quando você vê uma cobra no meio da trilha à noite? Você vai dar um berro, vai entrar em pânico porque vem vindo uma cobra. De repente, quando você está ali no maior desespero por causa daquela cobra, vem um amigo seu por trás de você com uma lanterna na mão e ele joga luz naquela cobra. E quando ele põe a luz naquela cobra, você descobre que ela não era nada mais do que um pedaço de corda jogado ali no mato. Quando você descobre que a cobra era uma corda, você mata essa corda? Você continua com medo? Ou você simplesmente respira aliviado e fala, ufa, foi só um susto. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Alguém quer se arriscar a explicar para a gente? Se quiser, pode abrir o microfone e explicar. Ninguém? O mundo... Nem sempre eu estou certo, né? A minha Nem sempre eu visão estou pode certo, estar... isso com certeza. A minha visão pode estar... eu acho... Geralmente está distorcida. Eu acho
Simone, que o que está oculto me causa medo. A partir do momento que eu descubro, né, que eu enxergo aquilo, eu passo a não sentir mais medo. Eu vejo que não é perigoso para mim. Mas aí não era porque ele estava oculto, é porque você descobriu que ele não era o que você pensava. Porque, né, porque se você tivesse jogado a luz e visse que realmente era uma cascavel, você ia continuar apavorada mesmo sob a luz. O que isso representa? É mais profundo ainda do que tudo isso que vocês falaram. O mundo material é a cobra, que nós pensamos que é real. Agora há pouco perguntaram, posso chamar o mundo real, horizontal de real? O mundo horizontal é a cobra. Então nós vivemos aqui e eu acho que é real a dor, a doença, o sofrimento, a morte. A gente não fala, mas na vida real é outra coisa. Às vezes eu estou dando palestra sobre espiritualidade, alguém manda assim para mim, Simone, muito bonito isso aí, mas na vida real não é bem assim. Na vida real a gente sofre. O que é a vida real? É a ilusão da cobra. Eu penso que tudo isso é uma desgraça. Eu penso que tudo isso... Agora acabou de ter uma comoção nacional aí com a morte daquela cantora Marília Mendonça. Todo mundo fala, nossa, Marília Mendonça morreu. Marília Mendonça morreu significa eu estou acreditando que a morte existe, que a morte é real, que ela existe. Eu estou acreditando na cobra. Quando alguém vem e põe a luz, quem é esse alguém que vem e põe a luz? Os mestres. Aqueles que tiveram a iluminação, que alcançaram a iluminação e que vêm nos explicar que não é bem assim. Quando ele vem e aponta para a cobra, eu falo, o mundo real não era real. Tudo isso que eu estou vivendo nada mais é do que uma ilusão de realidade. A morte não existe, a doença não existe. Era só uma cobra. A Valde colocou aqui, eu vejo aquilo que está dentro de mim, os medos, a distorção, a fuga, o medo, fé, está longe. Então, nós precisamos começar a mudar a chavinha na cabeça. Tudo que até hoje você entendeu como mundo real, você vai passar a entender que é a ilusão de que ele é real. Na verdade, quando a luz chega, você descobre que esse mundo não é real. Real é só a verticalidade. Ok? Então, se o real é só a verticalidade, o conflito não é entre bem e mal, mas entre conhecimento e ignorância. Conhecimento do quê? Conhecimento de quem eu sou. Eu já partilhei 1000 vezes isso, mas eu continuo partilhando porque é um exemplo que para mim traz muita clareza. Desculpa quem me ouve repetir, né? Mas quando eu passei por tratamento de câncer 3 vezes, e uma delas, quando eu estava totalmente careca, que era o câncer de mama, quando eu me levantava à noite, na frente da minha cama tinha um espelho bem grande, assim. E quando eu sentava na cama e olhava para o espelho, às vezes eu levava um susto com a imagem que aparecia refletida, porque eu estava distorcida, né, careca, toda inchada e tal. 1 segundo era um susto. Imediatamente, o que eu pensava? Ai, que alívio. Que alívio por quê? Porque aquela do espelho não sou eu. Eu não estou doente, o meu corpo, a minha manifestação temporária está doente. Eu nunca estive doente. A minha emoção estava doente, o meu pensamento estava doente, o meu corpo estava doente. Eu nunca estive doente. Então, esse é o conhecimento que tira o sofrimento da ignorância. Só que, no ponto que eu estou hoje, eu tenho isso como entendimento intelectual, mas ainda não tenho a realidade disso dentro de mim, porque eu ainda sofro. Eu estou muito longe de acordar desse sonho. Imagina que você está sonhando e tem um leão correndo atrás de você no teu sonho. Você está apavorado, você sente até o bafo do leão, de repente você acorda. Quando você acorda, você não fala para alguém assim, me ajuda a matar o leão. Não, você fala, putz, que alívio, acordei, foi só um pesadelo. O que nós vivemos hoje é só um pesadelo e nós vamos acordar. Quando acordar, entenderemos que sempre estivemos em Deus. Então, ignorância é o mundo da ilusão. E o que é o conceito da ilusão? Quando você vai ao cinema e você vê um filme sendo projetado lá na tela, tá?
Então tá passando lá um Bang Bang na tela, filme que meu pai gosta, passando Bang Bang na tela. Por acaso, você acha que aquele filme está acontecendo naquela parede? Quando desliga o filme, a parede fica branca. Cadê os personagens? Desapareceram. Então, onde está o verdadeiro filme? Lá atrás, né? Lá em cima, dentro do projetor. Hoje acho que é digital, não é mais assim, né? Mas vamos entender ainda no modelinho antigo. O rolo do filme está passando dentro do projetor. Alguém gravou aquela cena. Alguém escreveu o roteiro, contratou os personagens, contratou os atores, deu o texto, dirigiu, gravou, transformou em filme e projetou na tela. O que eu vejo é o final de tudo isso. Então agora, ó, presta atenção, porque isso dá nó na cabeça. Tudo o que eu vivo, tudo é tudo que eu vivo, faz parte de um filme criado por mim, onde eu sou a roteirista, diretora, personagem, atriz, eu projeto. Projeto aonde? Na tela. Que tela? O mundo horizontal. Então, hoje, essa noite, cada um de vocês é um personagem do meu filme. E eu sou um personagem do filme de vocês. Tudo isso aqui é uma projeção, não é real. Com a mente no estado ilusório, o homem cria a sua personalidade, que é o seu personagem. Tudo vem de persona, personalidade, personagem. Máscara temporária. Cria o ego e cria o mundo ao meu redor. Quando você vai no cinema e você está assistindo um filme, e aquele filme está te dando medo, ou você está chorando dentro do cinema, você lembra que aquilo é um filme e que você pode levantar e ir embora a qualquer momento? Não. Você está tão envolvido com a narrativa que você fica lá tremendo de medo e fica até o final do filme. Está passando o Exorcista. Você está lá em pânico. Você fica até o fim do filme. Então, nós, aqui, esquecemos que estamos projetando e damos por real o que não é mais do que o mundo da ilusão. São as nossas histórias, Dilsa, é isso mesmo. Então, tudo o que conhecemos hoje como mundo real é, na verdade, uma ilusão dos 5 sentidos. A mente é o projetor e a tela é o mundo horizontal. Eu tenho o hábito de, quando eu estou andando por aí de carro sozinha, muitas vezes eu fico olhando pensando, meu Deus, quando que eu vou sair desse filme? Sabe aquela sensação que você está presa dentro de um filme, que você não consegue sair? Porque eu sei que é um filme, eu ainda não acordei para sair desse filme, eu não consigo ainda parar de sonhar. Isso é busca espiritual. Eu quero acordar, parar de criar sonhos. Individual e coletivamente, nós criamos o nosso filme, ou seja, criamos a vida como nós a conhecemos. E a nossa vida pode ser um romance, um thriller, né? Pode ser um filme de horror, pode ter todos os estilos numa vida só, mas sou eu quem determina. Eu sou terapeuta, Léo, que está aqui, é terapeuta, acho que a Valde também é terapeuta, Carol, vocês estão cansadas de ver pessoas que chegam para nós e que mudam as histórias e parece que não muda o estilo do filme. Tem gente que é especialista em drama. O filme da vida dela é um drama do início ao fim. Tem outras que são especialistas em aventura. A vida dela é cheia de loucura. Tem outros que já preferem filmes de horror. Tudo na vida dela é errado. Então, quem é que escolhe o estilo e projeta? Sou eu. Agora, veja só se tem sentido. Eu escrevo o roteiro do meu filme, contrato os personagens e mando eles atuarem. Aí, a hora que a Leonina está atuando na minha vida, eu fico com raiva da Leonina porque eu não gostei da atitude dela. Quem foi que deu o texto para a Leonina? Quem foi que escolheu o personagem da Leonina? Responde aí para mim. Foi a Leonina? Fui eu quem criou este filme. Se fui eu quem criou esse filme de mau gosto, só eu posso mudar o meu filme de mau gosto. Ou seja, espiritualidade tira 100% da ilusão de que somos vítimas. Somos nós
que estamos criando a nossa realidade. Isso não pode ter dúvida, tá bom? E coletivamente mistura o meu filme com o filme da Léo, dá o filme da vida. Nós vamos somando as nossas histórias e criamos essa realidade. A Terra que está aí hoje, ela é um resultado dos nossos filmes conjuntos. Se eu quero mudar, adianta eu ir lá na tela, já te respondo, Ana. Adianta eu ir lá na tela, por exemplo, vocês estão vendo uma imagem refletida, aí você não gosta do garotinho que está aparecendo, você quer trocar esse garotinho por uma menina. Dá para ir lá na tela e você botar a mão aí e apagar? Adianta eu tentar apagar aqui? Não. Está projetado. Eu tenho que ir aonde? Em quem criou essa projeção. Quem criou essa projeção? Fui eu. Então, só eu posso mudar a imagem que está lá na tela. Então, na sua vida, só você pode mudar o que foi projetado. Não adianta querer mudar as pessoas ao seu redor, não adianta querer mudar o mundo ao seu redor. Você tem que mudar o filme da sua mente. Então, qual o objetivo da nossa existência? Por que vivemos isso? Então, eu vou te dar uma resposta agora que dá nó. Nós não vivemos isso. O que quer dizer nós não vivemos isso? Quando eu tento explicar a ilusão, eu estou utilizando outra ilusão para explicar aquilo. É a mesma coisa que eu tentar explicar, pensa no exemplo que eu dei aqui da caixinha, né, da sombra, da caixinha do incenso, tá? Eu quero explicar aquela sombra. Eu não tenho que explicar a sombra, eu tenho que botar o foco na caixinha, que é a realidade. Então, por que nós vivemos isso? Nós estamos sonhando, o sonho não é real. Se não é real, não adianta eu tentar explicar o porquê que eu estou sonhando. Aonde que nós começamos a sonhar? Não sei. Por que nós criamos esse sonho? Não sei. Eu sei que nós estamos sonhando. E eu aprendi o seguinte, por exemplo, na terapia a gente busca muito a psicossomática, né? Explicar o porquê das dores físicas. Ah, então eu somatizei dor no joelho porque eu sou arrogante. Eu somatizei dor de estômago porque eu não queria mais engolir. Né? A gente tem várias explicações psicossomáticas para todos os sintomas, e isso é real. Porém, quando eu me detenho a explicar um sintoma que eu estou tendo, dizendo, isso foi projeção da minha mente, isso é causado pela raiva. A raiva, me responde alguém, por favor. A raiva está no horizontal ou no vertical? No horizontal. Se a raiva está no horizontal, a raiva é real? A doença é real? Não. A raiva é real? Não. Então, que diferença faz se aquela doença foi causada pela raiva, pela angústia, pelo medo? Eu estou usando um sonho para explicar outro sonho. Então, gente, é óbvio que quando nós estamos vivendo na horizontalidade, nós vamos a um processo terapêutico. É interessante, é rico você buscar essas interpretações da psicossomática para te ajudar a sair dessa prisão. Mas não podemos esquecer que estamos nos referindo ao mundo da ilusão. Muito mais importante do que descobrir a causa emocional de uma doença é entender que a doença não existe. Quanto mais próxima eu estiver do centro do meu ser, da minha verticalidade, menos doente eu fico. Porque quanto mais próxima eu estou, mais em Deus eu estou. Então eu tenho menos capa escondendo o meu eu divino. Supor existente o que é inexistente. Nisto consiste a ilusão. Sim, porque eu acredito que é real a vida material. E ela não é real. Ela não existe, ela é sombra. Disse ilusão, o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria. Ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor, a tal pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Prazer e dor não estão na matéria.
Se eles não estão na matéria, para que eu vou me deter a procurar lá? Vamos procurar as coisas onde elas estão. Tá? Nós estamos terminando aqui, não quero me alongar muito mais, mas 10 minutos a gente termina, mas tem uma historinha, né, que alguns já me viram contar, de uma mulher que ela, uma senhorinha, tinha perdido uma agulha de ouro na porta da casa dela. E ela estava desesperada, procurando ali no meio da relva, e as pessoas da comunidade vieram ajudá-la a procurar, e ela pegou e falou assim, olha, até que alguém vem e fala, senhora, nós estamos procurando, está cada vez mais escuro, está chegando a noite, me diz exatamente aonde que a senhora derrubou essa agulha, para que a gente se concentre a procurar no lugar certo, porque senão nós vamos perder tempo aqui e não vamos achar. Ela virou e falou assim, eu perdi a agulha dentro de casa. Aí ela falou, mas então a senhora é louca? A senhora perde dentro de casa e faz a gente procurar aqui fora? Aí ela deu uma gargalhada, porque ela era uma mestra disfarçada, e falou, igualzinho vocês. Vocês perderam a paz dentro de vocês, estão procurando aqui fora. Vocês estão procurando as coisas no lugar errado. Então ela diz, use a sua inteligência para procurar as coisas onde elas estão e não onde elas não estão. Então não adianta eu procurar explicar a vida aqui fora, eu tenho que procurar o meu eu divino. O resto é ilusório. Na verdade, a matéria está na mente, a mente é o senhor da matéria, e todas as formas e naturezas da matéria são criações da mente. Mas a gente acredita que a mente é dominada pela matéria, a gente sofre ou se angustia segundo as mudanças materiais, e não compreende que a imagem verdadeira minha, do outro, é vida, perfeição e harmonia. Então isso é ilusão. O que é ilusão? A ilusão é eu achar que é real aquilo que é temporário e passageiro. Quando que nós vamos parar de projetar esse filme? Quando a gente sair do modo da ignorância. Quando a gente despertar para a realidade de que só existe Deus e que jamais saímos de Deus. O que é despertar espiritual? Sair do estado da ignorância, da ilusão. E esse é o nosso foco. Então nós vamos estudar a horizontalidade, mas o tempo todo que nós vamos buscar é o despertar, é o acordar. Quanto mais desperta eu estiver, menos a vida material me engana, menos eu acredito que é real o que é passageiro, porque parece brincadeira de criança. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos estar sujeitos às leis do mundo horizontal, por isso que a gente estuda o mundo horizontal, porque já que a gente está sujeito a ele, então ok, vamos estudar as suas leis, mas sem esquecer o que realmente importa. Então, nós vamos estudar sobre a horizontalidade, como eu já disse, morte, energia, mas olha, tudo isso aqui está onde? Na tela do cinema. Tudo isso é transitório. Mas por que a mente do homem projeta o mundo distorcido? Quando é noite de lua cheia e você está na praia, aquela lua linda no céu, você olha para o mar, você consegue ver a lua inteira, perfeita, refletida sobre a água? Não. Por que não? Quem sabe me dizer por que não? Pode abrir, gente. Porque só está pegando a super... Nós só enxergamos o que está por cima e não por dentro. Mas ela vai atingir o fundo. Não, a lua está ali com reflexo. Mas nós só vemos o que está na superfície. Sim, mas a superfície, ela não reflete a lua do jeitinho que ela é, porque a água está em movimento. Isso, perfeito. Né? E a água em movimento faz a lua parecer distorcida, faz a lua parecer toda quebradiça para mim. Mas mesmo enquanto a lua está quebradiça aqui, no céu ela está perfeita, não está? Sim. Só no mundo refletido é que ela está quebradiça. Então nós temos Deus, a nossa consciência divina, tá? Só que quando essa consciência divina atravessa minha mente, ela se reflete como mundo material, que é quebradiço, desigual, transitório, tudo muda o tempo inteiro aqui, é a lua destruída. Tá? Quanto mais calma estiver a água,
mais perfeito vai ser o reflexo da Lua. Quanto mais a minha mente estiver quieta, quanto mais consciente eu estiver, mais eu vou refletir a perfeição do mundo de Deus. Com a mente barulhenta, chacoalhando, cheia de ideias, eu vou refletir tudo distorcido, tudo avacalhado. Então a pergunta, mas por que a gente fica inventando essa projeção aqui? Porque a nossa mente está atormentada. Nós precisamos aquietar a mente para que essa projeção fique menos distorcida. Meditar é um excelente caminho porque acalma a mente e permite que o nosso eu divino se manifeste de forma mais completa no mundo horizontal. Quem tem a mente muito tumultuada, por favor, todos nós que temos a mente tumultuada, precisamos meditar para que eu consiga captar um pouquinho melhor essa voz de Deus que está aqui dentro. Senão eu vou pegá-la muito distorcida. Essa visão da vida faz sentido para você? Isso aqui é a base de tudo que a gente vai estudar. Só que isso aqui, gente, eu poderia ficar meses só para destrinchar essa parte aqui. Então, o que eu passei até agora é um resumo do resumo do resumo. Por isso é muito importante ir na bibliografia, estudar, se aprofundar, questionar. Podem mandar pergunta no WhatsApp, no grupo. Tá? Eu peço que mandem no grupo, porque se cada um mandar no meu particular, eu vou responder a mesma pergunta várias vezes. Então, manda no grupo, que já serve para todo mundo. Eu vou responder normalmente em áudio, que para mim é mais rápido. Tá bom? E se essa visão faz sentido, a teoria tem que se transformar em prática. Então, o que é importante? Leia e ouça tudo o que você puder sobre esse assunto. Lê, questiona, acha que eu estou louca, briga comigo, não tem problema. Questiona, eu quero que você vire do avesso, até você achar aquilo que eu falei, que eu achei quando eu encontrei a filosofia da Seiti-Noe. Aquela sensação de que eu estava lembrando e não aprendendo. Porque dentro da gente a gente já sabe, né? Assista a esse encontro mais de uma vez, porque cada vez que você assistir, você vai ouvir de uma maneira diferente. Né? Por isso vai ficar no YouTube, mais tarde já está disponível lá. Meditar todos os dias sem falta, mas todos os dias inclui Natal, Ano Novo, Carnaval, aniversário, tudo. Tá? Porque depende do quanto você quer Deus. Para mim, a prioridade, o item número 1 da minha vida é essa manifestação de Deus. Quando às vezes as pessoas perguntam, qual é a tua prioridade? Eu falo, a minha prioridade é Deus. Ah, não, você é a mãe, a prioridade deve ser o seu filho, deve ser a sua família. Não, a minha prioridade é Deus. Porque se eu tiver Deus, buscai primeiro as coisas do alto. Tudo mais vos será dado por acréscimo. A gente faz o contrário, a gente quer buscar as coisas de baixo que por acréscimo, de presente, a gente quer ganhar a iluminação. Não vai achar, né? Eu tenho que buscar do alto, e aí o resto vem como continuidade. É preciso usar a mente para ir além da mente. Eu acho que essa frase é de Buda, mas como eu não tenho certeza, eu deixei só entre aspas. Tá? Muitas respostas que sua mente racional talvez ainda não alcance, o seu coração vai sentir compreender. Por quê? Você não está aprendendo algo novo, está se recordando do que sempre soube. Você é a sabedoria divina, então está aí dentro de você. Só que às vezes a mente está tão tumultuada, cheia de crenças, cheia de coisas que a gente foi acumulando durante a vida, que fica difícil a mente aceitar, mas o teu coração vai identificar. Então, o que eu tenho para mim, quando eu ouço algo novo, eu penso assim, meu coração ressoa, ele sente, ele vibra positivamente com isso, faz sentido, pode ser que eu não saiba explicar, é igual física quântica, eu sou apaixonada por física quântica, eu faço um monte de curso de física quântica, cada curso que eu faço de física quântica, eu provavelmente entendo e aprendo 0,01% do que foi dito, porque é muito complexo, mas o meu coração me diz que está certo, eu só não sei ainda, minha mente não sabe explicar, eu entendo, mas não compreendo, mas o meu coração fala, é isso aí, Simone, está certo. Então, eu continuo assistindo, eu continuo estudando, quem sabe vai aumentando para 0,02, 0,03, daqui a umas 50 vidas eu entendo uma aula de física quântica. Tá? Então, durante os 5 minutinhos finais agora, quem quer fazer alguma colocação, todo mundo está liberado para abrir microfone
né? Vamos bater um papo aí. Quem quer colocar alguma coisa, complementar o que eu disse, discordar, por favor, microfones abertos. Pode falar, Silvana, não precisa levantar a mãozinha, não, pode falar. Uma das coisas que você falou que eu aprendi, mexe muito comigo, eu acho muito legal, foi assim que quando eu amo as pessoas e elas fazem algo que eu acho que não era o momento, eu sempre deixo claro o que você falou. Eu te amo, você é especial para mim, mas o que você fez não aceito, não gosto, e eu não acho isso certo. Eu acho que isso ajuda muito meu relacionamento com o filho, com o neto, com todo mundo. Isso é separar o ato da pessoa. Eu não concordo com o teu ato, mas eu continuo amando você. Eu não concordo no sentido assim, né? Se você tem uma atitude violenta, agressiva, eu não posso concordar, mas eu continuarei amando você por quem você está, Deus. Então, a gente tem que separar, isso é muito importante, Silvana, separar a pessoa, né, das suas ações. Capa de conteúdo. Obrigada. Alguém mais? Eu quero dizer que foi maravilhosa essa sua aula. Obrigada, Você realmente carrega dentro de si o Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, e você tem uma luz que irradia e nos enche muito de alegria, me dá uma emoção tão grande que chega a querer chorar, mas eu não vou chorar, porque toda vez que eu vejo uma pessoa assim, como você, o dia que eu for grande, eu vou querer ser igual a você. Valde, eu sou personagem do seu filme. Portanto, o que você vê em mim sai da sua mente, não de mim. Tá? Isso eu tenho plena consciência. O que eu estou compartilhando com vocês, gente, é algo que para mim, como eu falei, é a minha vida, é a minha alma, mas é óbvio, eu ainda vivo no mundo horizontal, eu ainda não estou no vertical, mas eu sei que ele existe. E saber que ele está em mim, que ele é o real, faz toda a diferença. Por isso eu falei, a hora que eu cheguei, adoro estar aqui, adoro compartilhar isso aqui, porque quando a gente vê o outro despertando e falando, caramba, eu não preciso sofrer tanto, não tem nada melhor, né? Dá para viver mais leve com esse entendimento. Gratidão. Obrigada, gratidão. Obrigada mesmo. Namastê. E olha, eu vou falar para você, agradeço a Ângela de ter me convidado, foi fantástico. Que bom, obrigada. Obrigada. Alguém mais, gente? Alguém quer colocar, perguntar, discordar? Ninguém precisa concordar com tudo. Não quero esse cargo. Simone. Pode falar. Quem está falando? Deixa eu achar aqui. É a Rosana. Oi, Rô. Foi muito bom. Eu soube que isso tudo é uma ilusão. Adorei esse novo visual de tudo, porque daí fica tudo mais leve. Com fica certeza. mais fácil, bem mais leve de recomeçar e continuar essa busca, deixando toda aquela bagagem pesadona lá. Achei muito 10. Obrigado pela dica, Álvaro, parar de compartilhar a tela para vocês aparecerem, facilita. Essa visão, gente, ela realmente faz uma diferença muito grande, porque quando você está no meio da dor, quando o bicho está pegando, né, como eu falo, se você lembrar nesse momento de que tudo é uma ilusão e que você só está aqui para acordar, quando você está dormindo, imagina assim, por exemplo, teve uma vez que pegou fogo aqui na minha casa, e o meu filho era criança, ele tinha uns 10 anos, mais ou menos, tinha um garotinho, amigo dele, dormindo aqui no quarto com ele. E começou o fogo. E meu marido acordou com o fogo, tal, acordou gritando, e falou para mim, tira as crianças da casa, porque está pegando fogo. Eu corri para o quarto do meu filho, gritei, meu filho na hora acordou, levantou, falei, sai correndo que a casa vai pegar fogo. E o moleque, quem disse que o moleque acordava, gente? O moleque estava no colchão no chão, eu juntava o moleque é comprido, assim,
eu juntava ele aqui no colarinho do pijama e falava, Pedro, acorda, tá pegando fogo. Ele levantava, olhava para mim com uma expressão assim, sorria e dormia de novo. Eu falei, gente, eu não consigo acordar o moleque. Eu chacoalhava o moleque. Ele não acordou. Aí o meu marido gritou, larga as crianças e vem me ajudar que a gente vai conseguir conter o fogo. Eu larguei o moleque dormindo, fui. Resultado, ele só foi acordar no dia seguinte, às 11 horas da manhã, levantou e viu um monte de preto pela casa, eu olhando aquela sujeira toda. O que aconteceu aqui? Falei, quase que você foi incendiado dormindo. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos dormindo. É preciso acordar para a realidade de que nós somos Deus. Se o meu sono for leve, basta você vir, dar uma chacoalhadinha que eu vou acordar e vou lembrar que eu sou Deus. Mas se eu estiver dormindo pesado, igual o Pedro estava dormindo aqui em casa, eu vou ter que levar muita pancada da vida para ver se eu acordo. Se você tenta acordar a pessoa, ela não acorda. Você joga água, ela não acorda. Você joga o balde na cabeça dela para ver se ela acorda. Então, se eu tiver muito resistente, muito apegada à horizontalidade, acreditando que a horizontalidade é real, o que vai acontecer? A vida vai mandar um monte de fato, um monte de dor, porque quando está doendo a gente se mexe, né? A gente pula na hora da dor. A gente questiona, a gente lembra de Deus, para ver se assim a gente acorda. Por isso que existe a expressão, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Se o sono for muito profundo, nós vamos pela dor. Então, se nós estamos aqui hoje, é como se a gente estivesse falando para o universo, pega leve, não precisa mandar pancada, não manda o balde, que eu vou acordar. Eu quero acordar. Então, eu não posso desperdiçar os fatos da vida. Se eu prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao meu redor, eu vou acordar mais depressa, sem precisar levar pancada. Mas se eu quiser ficar dormindo, talvez a casa pegue fogo e eu nem vejo. Né? Então, vamos despertar. Ó, quase que falei outra palestra. Alguém mais? Falo pra caramba. Hein? Alguém mais? Eu fico feliz, Simone, que nessa minha quantidade de vezes que eu já andei atrás do você, que bom que você está no 1% da quântica, porque eu estou no 1% atrás do você. A gente vai indo, vai passando por outro. Eu vou chegar. A gente chega. E não se esqueçam de que assim como os raios não se separam do Sol, os raios não se separam um do outro. Portanto, nós somos um aqui. Quando um de nós desperta, todos os outros são puxados para o despertar. Portanto, se você quer auxiliar a humanidade, acorda, porque a hora que você acordar, você ajuda o resto. Né? Então, a gente vai se acordando. Bom, gente, vocês viram a data do próximo encontro, que eu coloquei na tela, dia 13 de dezembro. Né? Tudo isso vai ficar no WhatsApp, vou colocar lá. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Estou aberta a todos os questionamentos no WhatsApp a partir de agora, mas não vou responder hoje, que eu estou quase sem voz já, mas a partir de amanhã eu respondo, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma semana maravilhosa para vocês. Lembrando que toda terça-feira, às 20 horas, tem meditação online no Facebook do Núcleo de Estudos. Tá? Uma semana sou eu que conduzo, na outra é a Adriane Quezada, que deve estar por aí também em algum lugar, estava inscrita. E então, toda semana tem. E se vocês entrarem nas minhas páginas pessoais, no Facebook, no Instagram, tem um monte de coisa gravada, um monte de aula que vocês podem acompanhar lá. Simone Bittencourt, terapeuta. É fácil de achar. Brigadão, gente. Beijo. Super obrigado, Carol, a nossa mestra querida aqui, que ilumina a nossa informática. Sem Carol, nós não estaríamos aqui hoje. Então, muito obrigada a todo mundo. Imagina-se. Não estaria tudo perdido. Então, tá vendo? Ela traz a luz e a gente segue. Ela me acordou para a informática. Obrigado, gente. Podem sair à vontade. Até o mês que vem, se Deus quiser. Deus abençoe. Amém. Gratidão. Namastê. Namastê.